Análise Topstone 3. Será que essa bike da Cannondale vale a pena para quem quer começar no universo da Gravel? Bom, se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo. Descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Em meio às parcas opções que a gente encontra no mercado nacional, a Topstone 3 é uma bike que talvez chama muita atenção devido a ser uma bike gravel de entrada, né? Portanto, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise entendendo, né, o que esse modelo vai te ofertar e realmente quais são as diferenciais e por que ela tem esse valor um pouco mais elevado. Então, bora para análise entender passo a passo por que essa bike chama a atenção. Bom, a Cannondale é uma marca importada que é distribuída no Brasil junto com o grupo da Caloi, né? Então tá no mesmo time, vamos colocar dessa forma, e é uma bike que tem penetração nacional em muitos modelos, né? As Kaad, os modelos Scalpel. E a Topstone, né, que é o que nomeia a família das Gravel, tem essa versão que é a versão em alumínio. Aqui a gente então vai falar de um quadro com o Smartform C2, que é a denominação que a própria Cannondale dá para o seu alumínio, né, que é um desenvolvimento interno deles. Então eles têm muito esse aspecto de desenvolvimento próprio dos produtos e, consequentemente, né, acabam até mesmo nomeando a liga, o material que ele é utilizado. No caso do quadro da Topstone, galera, é importante lembrar aqui que a gente vai ter um quadro desenvolvido para gravel, então ele vai ter espaço para botar caramanholas, suportes, alforjes, tudo que se volta no universo da gravel em relação a espaço para carregar coisas e também para fazer bikepacking, acampar e coisas desse jeito. Além disso, ela vai ter um roteamento interno para bater canote retrátil nesta bike aqui, que é uma novidade, né? Muita gente ainda não tem esse conceito, então a bike gravel com o canote retrátil, e sim, né? Muita gente tem utilizado também. No caso do nosso garfo, ele é um garfo todo ele em carbono. Então algumas marcas optam por ter garfos que tem junção, né? Principalmente no crawl, que é na parte superior do garfo com alumínio. No caso da Cannondale não, né? Aqui a gente vê todo o garfo dela, então sendo em carbono. O garfo em carbono vai lembrar, né? Ele vai absorver melhor os impactos e também vai ter um pouco mais de maleabilidade, diferente do de alumínio que vai ser um pouco mais rígido, claro, né? Vai transportar todos esses impactos que podem ocorrer diretamente para os braços do ciclista. Como a bike de uso gravel tem um uso mais fora de estrada, principalmente em ambientes que vão ter um pouco mais de desnível, é interessante, né? Uma maneira de absorver um pouco e deixar a pilotagem um pouco mais confortável. Já entrando na parte então de grupo da nossa Topstone, a gente vai entender aqui que a gente tem um desenvolvimento por parte da Cannondale com as opções do mercado, que é o caso do Shimano Sora, né? O Sora é um grupo de speed, um grupo de estrada, então, de road bike, né? Que vai ficar entre o nosso Claris, que é o de entrada, e o Tiagra, que está acima. Então ele está exatamente no meio do caminho, ficando aí com 2 por 9 velocidades, né? Sendo um total de 18 velocidades, que vai utilizar um pé de vela FSA, então não é um grupo totalmente fechado, com uma distribuição de 46-30 dentes. E o K7, no caso aqui, sendo 11-34. Então lembrando que a gente vai ter então uma coroinha pequena com 30 dentes, enquanto o nosso K7 com 34 na mais alta. Significa que eu tenho um alcance bacana para fazer escaladas, né, poder subir com um pouco mais de facilidade. Não vai ser aquela convencional que está sendo utilizado hoje no universo da gravel, que é o 1x12 com 10,51, mas já vai encarar bons terrenos. E tem a vantagem que muita gente gosta de ofertar a opção, né, de 2 coroas na dianteira, usando então uma coroa grande com 46 dentes, o que me entrega um bom final, né? Afinal de contas eu vou ter aí 46 por 11 dentes no nosso K7. Então, fazendo uma junção de grupo, o Sora, ele fica exatamente nesse meio do caminho, ele não é tão completo quanto o Tiagra, mas tem alguns recursos que podem, né, ser utilizados na bike de universo da gravel, que vem a ser estrada e fora de estrada. Lembrando que aqui eu estou falando de um cage do câmbio já GS, né, que é aquele cage mais longo, que te permite inclusive fazer um upgrade de K7, e se você quiser trocar o K7, botar por exemplo um 1136, vai passar tranquilamente, ele vai atender essa demanda. Aqui a gente também vê a corrente da marca KMC. Então o nosso grupo ele é mesclado, né? Ele fica com algumas partes de Shimano, né? Câmbio traseiro, câmbio dianteiro. STI obviamente vai ser o do Sora, né? Que é o grupo que a gente está falando em questão, mas o pé de vela então é FSA, a corrente já é KMC, então não vem a ser um grupo fechado. E lembrem, né? Quando a gente fala de bikes importadas, principalmente, a gente fala dessas mesclas, né? Essa ideia que o brasileiro tem de grupo fechado é muito nossa.
Se você pegar muitas bikes importadas, principalmente de baixa gama, né, que são essas bikes de entrada, vamos colocar assim para ninguém me xingar depois nos comentários, bikes de entrada então vão ter microshift, vão ter a utilização de FSA, que é uma marca própria nesse caso. Então essa variação do grupo é muito normal e muito recorrente. Inclusive, né, já falando dessa parte de comentários, o que vocês acham dessa ideia de marcas importadas frente a marcas nacionais? Porque daí existe uma discussão muito grande, né? Nessa mesma precificação eu vou pegar uma bike toda fechada Shimano, por exemplo, mas não vai contar com a tecnologia e com o conhecimento que uma marca importada tem. O que é melhor nesse caso? Contar com tudo isso ou optar por ter um grupo mais completo? Deixem aqui nos comentários que a gente gostaria de ouvir a opinião de vocês, principalmente em relação a esse ponto, né, que é um ponto que gera um pouco de conflito também. Bom, seguindo a nossa análise aqui, um ponto que talvez deixe um pouco a desejar para a Topstone ser aquela bike completa é a utilização de freios ainda a disco mecânicos. Lembrando, tá, galera, que eu tô falando de uma bike de entrada, que claro tem um preço um pouco mais alto, mas é o que a Cannondale então oferta, né, no mercado frente às suas concorrentes, que vai contar com o sistema de freios da ProMax. Mais uma vez, né, é um freio paralelo, é um freio que a gente não tem tanto conhecimento no Brasil, com rotores de 140 mm de curso, que é um freio a disco mecânico. Para utilização mais leve, para utilização mais tranquila, eu acredito que ele vai atender muito bem. O que vai faltar aqui é para que você que quer um pouco encarar uma serra, encarar uma descida mais longa, ou, né, eventualmente utilizar em trilhas leves, onde você vai precisar de mais poder de parada. Para a utilização convencional, que muita gente acaba dando para uma bike gravel, vai atender muito bem. Mas, afinal de contas, ele é um freio com poder de parada e numa utilização convencional a gente acaba não usando tanto do recurso do freio assim. Porém, se você quer se aventurar para ter um pouco mais da experiência fora de estrada, principalmente, e também encarar serras, encarar subidas, é interessante ter um freio hidráulico nesse caso, e talvez aqui seja realmente o grande calcanhar de Aquiles de uma bike que tem uma precificação um pouco mais alta. Lembrando que eu vou analisar alguns concorrentes aqui diretos e todas vão estar com essa precificação, né? Então um preço um pouco mais baixo, porém com freios a disco mecânicos também. E na faixa de valor que eu estou trabalhando hoje para a Topstone, eu não tenho nenhuma opção que tenha freios a disco hidráulicos. Talvez seja o item mais caro da bike gravel. Afinal de contas, aqui a gente vai entender que precisa-se, né, de um STI que vá fazer essa função de funcionar com hidráulico, que é o que encarece um pouco o nosso projeto. Então, em matéria de grupo, ela vai ser muito semelhante a uma bike de estrada convencional, né? A gente poderia olhar para várias bikes que usam o Sora, porém, em matéria de freio, a gente tem essa deficiência, né? E é isso sim, aí realmente aqui a gente tem um grande problema porque vai tornar a bike mais cara conforme vai subindo a qualidade do equipamento. Pontos interessantes aqui da nossa Topstone é o fato de que eles cuidam bastante com o acabamento, né? Então, é uma característica das bikes importadas, principalmente Specialized Trek, como eu disse, né? E aqui a gente vai ter então um guidão próprio da Cannondale, sendo ele de alumínio, né, 60-61, como informa no próprio site, com 16 graus de flare. Isso significa que ele tem uma abertura lateral, tornando então a pilotagem um pouco mais confortável. Assim é também no caso da mesa, né, que a gente vai ver uma mesa também de alumínio 60-61, e no caso do canote, porém com uma distinção, né? O canote aqui é 27.2, uma medida de canote um pouco mais fina, né, em relação ao diâmetro, diferente do convencional, 30.9, 31.8, que é o que a gente mais comumente vê. Importante se atentar se caso você for trocar o canote, quiser fazer um upgrade de canote, ou mesmo colocar um canote retrátil. Aí a gente tem que analisar esses dois pontos. Falando dessa parte de componentes, tá, galera? Muita gente opta por fazer mudanças nas suas bicicletas, principalmente upgrades. E a gente já tem uma série de vídeos aqui no canal que falam, né, dessa parte de upgrades e o que é interessante, né, na hora de fazer trocas. Então, tá aparecendo um card aqui em alguns cantos. Também você pode fazer uma pesquisa, né? Escola Mais Tema, que com certeza vai achar um vídeo nosso, que é onde a gente vai abordar um pouco sobre esse assunto. Outro ponto que me deixou um pouco em dúvida em relação à Topstone está na questão dos pneus. O pneu é um item que é muito importante, eu sempre falo isso aqui no canal, né? E aqui a gente tem uma variação, uma opção, né, de Vitória, terreno, de 700 por 38 ou por 40, mas também WTB, que é uma linha que a Cannondale também trabalha, e também 700 por 40. Não informa aqui em momento algum se esse pneu é Tubeless Red ou não, né, se ele é próprio para isso. Até onde eu tenho conhecimento, o terreno realmente não é um pneu que suporta a tecnologia do Tubeless, sendo a versão terreno dry, daí sim aplicada para essa tecnologia. Muito individual,
porém faz bastante diferença. Eu não abro mão de utilizar tubeless e eu dou essa dica para todo mundo, né? Afinal de contas, o tubeless ele significa segurança e conforto. Com tubeless você consegue deixar um pouquinho menos de pressão no seu pneu, sem contar que você não se preocupa com furos, né? Então por isso que eu prezo muito essa questão do tubeless. E mais uma vez, né, a troca do pneu ela é muito individual. Você muitas vezes pode até mesmo comprar a bike zero, né, a bike na caixa, e trocar o pneu antes mesmo da bike vir para você. Tudo depende da loja, da bike shop que vai te atender. E quando eu falo de bike shop, né, eu sempre falo do nosso patrocinador, que é a Benet Bike, que faz esse tipo de trabalho, né? Eles têm as bikes lá e vocês conseguem inclusive alterar peças, fazer alterações de acordo com a necessidade. E lembrando sempre que a gente tem o nosso cupom, que é o Vim pela Escola 5, que vai te oferecer aí 5% de desconto também na hora de realizar a sua compra. E ainda apoia o nosso trabalho aqui do outro lado. Indo para os finalmente, né? Aqui a gente vai entender que a Topstone ela tá numa precificação que está um pouco fora de mercado. Afinal de contas, a gente tem essa bike desde 2021. Ela é uma bike um pouco mais antiga e já tem algumas concorrentes aí trabalhando para bater de frente, né? Com um preço sugerido que, segundo o site, é de R$ 8.590. Porém, a gente já sabe que o mercado está caminhando e tem muita bike aí sendo encontrada na faixa de R$ 7.700, R$ 7.500 até R$ 7.000, dependendo de quanto você procura. Porém, preço sugerido da Cannondale no próprio site, estamos em outubro de 2024, né? É de R$ 8.590, o que coloca a Topstone aí numa faixa de valor que deixa uma porta aberta, né? Eu tenho algumas opções como a Soul Spray, como a Sense Versa e até mesmo opções um pouco acima dessa faixa de valor, mas que vão estar mais bem montadas. Por isso a Topstone é aquele negócio de oportunidade, né? Eu acredito que vale muito a pena se você está procurando e tem como pesquisar com um pouco mais de profundidade, que você com certeza consegue achar uma precificação melhor nessa bicicleta. Agora, se você precisa de uma gravel um pouco mais completa, aí sim convém avaliar modelos acima, né? Eu não optaria pela Topstone se eu realmente quisesse me manter por mais tempo nessa bicicleta, porque uma troca de STI, por exemplo, para botar um freio hidráulico aqui, vai investir um pouquinho mais. Então é importante avaliar esses dois pontos, né? Se realmente você vai ficar com essa bike, se vale a pena fazer esse upgrade neste caso. Claro que a tecnologia do quadro embutido aqui vai ser alta, né? A gente vê um cuidado muito grande por parte da empresa, que tem, né, uma experiência muito bacana nesse aspecto. Porém, como eu disse, o universo da gravel está crescendo, né? A gente está vendo novos modelos chegando no mercado e tudo isso vai fazer com que haja uma consonância dos preços. Então a gente vai entender que o preço tende a caminhar um pouco para baixo com a entrada desses novos concorrentes, novos players, né? Como é o caso da própria Caloi, né, irmã da Cannondale nesse aspecto, a Odd agora que vem trazendo a sua nova Tribali, e a gente tem já a Swift, né, que é uma pioneira aí no universo da gravel no Brasil, que tem a Enduravox como um modelo também, além da Soul que eu já citei, e até mesmo a nossa Groove, né, que está para trazer uma gravel para o Brasil também. Como vocês viram, são diversos modelos, né, são diversas bikes que estão entrando, são novas opções aí que o brasileiro vai ter, e a gente pretende fazer mais análise aqui no canal. Se vocês gostaram desse conteúdo, é muito importante que vocês deem um like nesse vídeo e escrevam aqui para nós, né, qual bike que a gente precisa fazer uma análise, assim como a Topstone, que foi uma sugestão dos nossos seguidores, que mandou mensagem lá no Insta, né, através do Instagram, outra plataforma. A gente consegue ser um pouco mais próximos, tem o direct, consegue responder mensagens. Então siga lá também o @eu_sou_Cássio_Lima e a Escola para Ciclistas, que daí, claro, né, vocês vão ficar sabendo de tudo que a gente produz, até mesmo antes de vir pro ar. A gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo. O material de hoje era isso. Valeu, galera, e até uma próxima.